Aliás, já que entramos no terreno esgotos da humanidade, vamos falar da medida do STF em relação aos prefeitos de Santa Catarina, governadores, no caso de Santa Catarina e de Minas Gerais, que estavam fazendo esses papinhos anti-vacina. O Zema chegou a falar um negócio que é ridículo, de que a criança escolhe ser vacinada. Sim, um bebê tem autonomia. Sabe, eu vou bem, assim, ó, lá vai pedrada. Esse argumento do Zema, de que a criança escolhe, sabe onde é que eu vi esse argumento? Eu vi na boca de Pedro já, sacou? Foi na boca desses caras que eu já escutei esse argumento. Não sei se vocês lembram, lá nos anos 2000 e pouco, a internet ainda estava se organizando, e tinha uma associação, o pessoal da velha guarda vai lembrar disso. Foi no começo do Facebook, que é no começo do Facebook. Enfim, tinha uma organização sediada na Holanda, na Noruega, era um desses países. Uma associação pró-Pedro. Era um troço bizarro, assim, asqueroso. E eles davam argumentos, assim, tipo, sério, era um troço assim. Depois eles foram totalmente achincalhados e tal, não sei que fim levou esse povo. Mas existia. E eles tinham esse papinho. A criança tem o direito de escolher. Como assim, irmão? Como assim? Tu tá querendo comparar o discernimento de um adulto com o de uma criança? Aí você dá pra criança estricnina e ela tem o direito de escolher se ela vai tomar ou não. Ela nem sabe o que é uma estricnina, ela não sabe nem falar. É um bebê. Põe na mamadeira e ela escolhe. Você tá maluco, cara? Sabe? Sabe, assim, tipo, que distopia, cara. Que distopia bosta, sacou? E esses papos anti-vacina, o pessoal fala, mas a liberdade do indivíduo, vacina não é uma questão individual. Tá? Que entre na cabeça de qualquer um. Vacina não é uma questão individual. Porque, primeiro, nenhuma vacina é 100% efetiva. Tem questões genéticas, tem questões de vários tipos. Nenhuma vacina é 100% efetiva. Então, para a rede funcionar, para aqueles em que a vacina não atuou, mesmo para a pessoa que tomou, tu precisa vacinar todo mundo. Você precisa criar uma rede tão grande que mesmo aqueles que, por algum motivo, sei lá qual, acabam tanto imunes àquela vacina, eles estão protegidos, porque os seus vizinhos, seus colegas, as pessoas, o resto da comunidade não vai transmitir, porque está vacinado. Vacina não é uma questão coletiva, não é uma questão de liberdade individual, e mais do que isso, seus filhos, a gente vai pensar, não vou vacinar meus filhos. Seus filhos não são posse sua. Apesar de a gente falar meu filho, de meu porra nenhuma, não é posse sua. Você tem responsabilidade com ele, responsabilidade inclusive de garantir que essa pessoa consiga, esse ser que está aí, que você cuida, que você dá companhia, afeto, cuidado, vai garantir que ele chegue à sua vida adulta com saúde. E a não ser que você se formou pelos negacionismos imbecis de WhatsApp, o que vai possibilitar essa criança de se tornar um adulto saudável é se ela está vacinada. Não é uma questão individual. A questão individual é que cor que a gente gosta de usar na roupa, que música que a gente gosta de ouvir, que religião a gente quer professar. Isso aí são questões realmente de escolha individual, ninguém tem que ver. Vacina não é uma questão individual. Vacina é uma questão de saúde pública. E qualquer um que atente contra isso está atentando contra a população como um todo, porque essa escolha individual prejudica todo o resto. Essa escolha pseudo-individual prejudica todo o resto. Coloca toda a comunidade em risco. E, de novo, esse papo de criança pode escolher, eu acho muito estranho, porque, como eu disse, a última vez que eu vi esse papinho veio de um pessoal muito, muito sinistro. E esse papo, assim, da criança escolhe, qual é o próximo passo? Estão dizendo que criança pode escolher e que os pais podem fazer o que for. Qual é o próximo passo? Vocês já sacaram qual é o próximo passo disso? O que eles querem fazer com as crianças, dizendo que é propriedade deles? Papo estranho, sacou? Eu acho muito estranho. Assim, olha, o meu sentido aranha para aliciador, assim, ó, acende horrores quando escuta esses papinhos. Linkovski, coisas como a moda surgem quando a existência já não é mais custosa, a arte tem espaço quando se precisa pensar em não morrer de fome. Não, isso não é verdade. Moda, artes, isso tudo convive, assim, sabe? Eu posso dar um relato bem pessoal. A minha mãe foi diretora numa escola que ficava no meio de uma ocupação. E eram pessoas, ali não, a gente não está falando de pobres, a gente está falando de miseráveis, tá? As crianças iam para a escola porque a única refeição que elas faziam era na escola. E as suas mães, tias, irmãs, às vezes as próprias meninas ali da escola, as mais velhas, as adolescentes, elas não tinham comida, mas elas tinham as unhas pintadas. E isso é uma coisa muito interessante sobre o humano.
A gente é estético mesmo na mais absoluta necessidade, sacou? O ser humano é um animal estético. É óbvio que em épocas de estabilidade, de fartura, de bem-estar, isso ganha mais força. Isso fica mais evidente. Mas a gente nunca deixa de ter isso. Isso está ali na gente o tempo todo. Mesmo nos gestos mais tolos. Né? Esses dias eu estava vendo um catador aqui de lixo e ele estava ajeitando a carrocinha dele ali de um jeito que ele dá para ver que ele estava querendo deixar bonitinho. Não era só acomodando ali a coisa, não, ele estava ajeitando de um jeito que ele estava num momento assim de capricho, sabe? Uma questão de capricho pessoal. Então até nisso acontece. Por que o cinema nacional tem tantas produções de comédia e drama? Vejo pouca opção, terror e suspense. Estaria tendo uma visão limitada do cinema. É que, por exemplo, no caso do terror, é bem cinema independente, né? O Brasil tem uma certa dificuldade com o cinema de gênero, sim. Porque é difícil concorrer nesse setor, né? Por exemplo, filmes de ficção científica costumam ser filmes mais caros e tal, embora dá para fazer filmes baratos nessa pegada. Mas aí também tem um certo vício que eu já falei em um vídeo mais antigo do canal, que é de todos os vídeos antigos do canal, é o único que eu acho que tem mais de 100 mil visualizações, que é que eu falo do quanto, que eu, até vale a pena refazer esse vídeo, do quanto que existe uma certa pressão por parte de estruturas de incentivo da cultura brasileira a uma busca pela representação do nacional. E aí enche o saco. Enche o saco, assim, sabe? Tem que sempre ficar mostrando o quanto que o Brasil, em essência, sabe? E é uma espécie de retratismo, né? Isso que eu falo naquele vídeo. Existe um retratismo na produção artística e cultural brasileira que acaba esse elogio do retratismo, essa busca por esse retratismo acaba às vezes fechando as portas para outros tipos de produções, como é o caso, por exemplo, do terror, da ficção científica, embora haja. Terror eu conheço bastante galera que faz terror, mas é bem cinema B, assim. Não esqueçamos do José Mojica Marins, que por mais que aqui no Brasil sempre foi visto como uma figura folclórica, que é o Zé do Caixão, ele sempre teve uma recepção muito boa fora do Brasil. O Zé do Caixão era sinônimo de terror brasileiro, né? Talvez o brasileiro fosse consumidor da própria arte se pudesse não pagar tanto por ela. Na minha última viagem, paguei R$ 50 para assistir um teatro sem infraestrutura nenhuma e R$ 80 no cinema. Aqui é $2 cinema e teatro, orquestra grátis. Eu acho que tem sim uma inacessibilidade. Isso é um dos motivos até pelo qual a cultura pop muitas vezes, por mais colonialista que ela seja, né? Porque a cultura pop, a gente consome cultura pop. Muito tempo a gente só consumia cultura pop dos Estados Unidos e agora tá vindo mais cultura pop japonesa, coreana e tal. Mas a cultura pop, ela muitas vezes é a cultura que a periferia tem acesso. É por isso que a gente vê tantos movimentos periféricos de apropriação daquilo que é considerado pela alta cultura lixo, né? Então, assim, a gente está falando de super-herói, a gente está falando de anime, a gente está falando de uma série de produções culturais que, bom, é o que a periferia consegue ter acesso, né? Então é natural que as pessoas se apropriem daquilo, inclusive transformem aquilo com base nas suas vivências locais. É sempre importante lembrar que o acesso à cultura é uma luta, mas quando a gente fala acesso à cultura, não é como se a cultura, a expressão acesso à cultura é uma merda, porque parece que a cultura está num determinado lugar, aquele é o lugar da cultura, aquele é o centro de cultura, o lugar da cultura é o teatro. Não, cara, o lugar da cultura é a tua quebrada ali, onde tu vive também tem uma cultura. Inclusive, o grande desafio é fazer ver essa cultura. Mas o fato é de que, ok, por mais que nos nossos lugares há cultura, nos nossos territórios exista cultura, é importante que os outros territórios não sejam interditados, né, por dinheiro. Ou seja, você, ok, sei lá, na periferia tem uma cultura, mas se você quiser ir ver mesmo aquele teatro lá, aquele teatro que fica no centro da cidade, que a galera vai cheia de pompa, que dê para ir, né? Que não seja um negócio proibitivo em termos de grana. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.